Máscara da Morte realmente teve um discípulo? E a resposta para essa pergunta, meus amigos, é sim. Máscara da Morte, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, teve um discípulo sob seus cuidados. O nome desse garoto é Mei, e sua história foi revelada em um livro oficial de Cavaleiros do Zodíaco que se chama Gigantomachia. O livro foi escrito por Tatsuya Hamazaki e contou com total aprovação do criador Masami Kurumada. Sendo assim, essa é uma história oficial de Cavaleiros do Zodíaco, e o livro Gigantomachia é dividido em dois, sendo a história de Mei e a história de Sangue. Na história, Mei é meio irmão de Seiya e os demais Cavaleiros de Bronze, sendo também um filho de Mitsumasa Kido. O garoto então também possui uma armadura de bronze, e sua armadura é a de Koma Berenice, sendo essa a mesma armadura utilizada pelo Cavaleiro da Coroa do Sol Berengue de Koma Berenice, ou Cabeleira de Berenice. Essa constelação foi introduzida pelo cartógrafo e matemático alemão Caspar Voppel em 1536. A lenda desta constelação representa a própria Cabeleira de Berenice. A rainha prometeu sacrificar a sua longa e dourada cabeleira Afrodite, se o seu esposo voltasse são e salvo da batalha, e assim o fez. A cabeleira cortada pela própria rainha e oferecida aos deuses, num gesto de gratidão pelo regresso em segurança do seu marido da guerra, foi exposta no ofertório dentro do templo. Quando regressou, Ptolomeu sentiu uma enorme tristeza pelo ato da sua esposa e pediu para ver a cabeleira cortada. Ao verificar que esta tinha desaparecido misteriosamente, ele procurou um culpado para aplicar a sua fúria. Mas Conon de Samos, o astrônomo da corte, anunciou que Afrodite, encantada com a oferenda, a tinha colocado no céu para ser admirada em forma de constelação. Mei é o único filho legítimo de Mitsumasa Kido, sendo até um pouco mais velho que os demais. Mei possui mais ou menos 16 anos e, ao saber que tinha vários irmãos que passariam por um duro treinamento para se tornarem cavaleiros, ele por vontade própria se oferece para ir junto aos vários órfãos que seu pai enviou para vários lugares do mundo. Mei renunciou à sua herança e a deixou para Saori Kido, e assim ele iniciou seu treinamento na Sicília, aos pés do Monte Etna, sob a tutela do Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer. Mei foi treinado na Sicília por Máscara da Morte, mas não chegou a se tornar um cavaleiro sob a tutela de seu mestre. Isso porque Máscara da Morte morre na Batalha das 12 Casas, antes de Mei conseguir concluir o seu treinamento. O garoto permanece na ilha italiana como um agente operacional de campo, uma espécie de espião do santuário. E após o ataque dos Gigas ao santuário e o sequestro de Yuri, o grande mestre interino Nicole de Altar pede para Kiki buscar Mei na Sicília, usando seu teletransporte, para que possa servir de guia a Seiya e Shun em sua missão na ilha, em busca da Amazona de Bronze Yuri de Sextante e do esconderijo dos Gigas no Monte Etna. Os cavaleiros entram em confronto com os Gigas e descobrem que o sequestro de Yuri não passava de uma emboscada para levar os cavaleiros até o altar abaixo do Monte Etna. Nesse lugar, os seus cosmos e sangue seriam utilizados para despertar a alma de Tifon, o rei dos gigantes. A alma de Tifon se manifesta no corpo de Mei, tornando-se seu receptáculo. Tifon desperta no corpo de Mei e estava prestes a sacrificar os cavaleiros de bronze para completar o ritual. É nesse momento que Atena aparece para salvá-los. Percebendo que não seria possível usar os cavaleiros como sacrifício devido à intervenção de Atena, Tifon, ainda no corpo de Mei, sacrifica 2 de seus Gigas, Agrius e Thoas, usando seu sangue e seu cosmo para ter força suficiente para abandonar o corpo de Mei e possuir o corpo de Encélado, que era mais forte, para abrigar a alma de Tifon. Mei usa sua força para segurar a alma de Tifon em seu corpo e pede para que Atena o mate enquanto segura a alma do deus dos Gigas. Porém, Atena reluta e então Palas ataca Mei, que cai inconsciente, e Tifon assume o corpo de Encélado. Em posse do corpo de seu irmão mais velho, Tifon estava muito mais forte e pronto para destruir Atena. Mas nesse momento ele sente um cosmo familiar que começa a queimar e percebe que era Mei. O jovem se ergue e diz que é um cavaleiro de Atena e não uma simples marionete. E é nesse momento que uma urna negra surge e se abre, e uma armadura negra veste o corpo de Mei, que ataca Tifon e dá um soco em seu rosto, quebrando seu queixo.
Tifon o reconhece como cavaleiro de Coma Berenices e se retira da batalha ao lembrar o papel do guerreiro que veste essa armadura durante a gigantomaquia. Sendo assim de forma milagrosa que Mei recebe sua armadura de bronze. Ao voltar para o santuário, Nicole de Altar revela para Shun, Seiya, Yoga e Athena que Mei estava sob controle de Tifon desde o início e que provavelmente Máscara da Morte deu a Mei como último desafio encontrar a armadura de Coma Berenice que estava guardada sob o Monte Etna. O garoto, achando que se tratava de parte de seu treinamento, foi cumprir as ordens do mestre e acabou rompendo o selo de Athena que aprisionava os Gigas. Sendo assim, aos poucos, os Gigas foram recuperando seu poder para despertarem, usando o sangue e o corpo de Mei como instrumento. Mei estava entre os invasores do santuário, sendo que ele mesmo quem sequestrou Yuri, porém ele estava sem consciência do que fazia, pois estava sob o domínio de Tifon. Após saber disso, Mei, junto de Seiya, Shiryu, Yoga e Shun retornam ao Monte Etna para o confronto final contra Tifon e seus Gigas. No final desta saga, Mei se sacrifica para que a gigantomaquia possa ter um fim, ficando aprisionado junto com Tifon, o mais poderoso dos Gigas, no interior do Monte Etna, onde o tempo nunca passa. Como sabemos no filme A Lenda dos Defensores de Athena, Berengue utiliza um poderoso golpe, chamado de Fios Dourados da Morte. Berengue possui a habilidade de lançar vários fios de cabelos, o que relaciona com a sua constelação. Esses cabelos que Berenice lança são capazes de atrapalhar e aprisionar o inimigo. É difícil de escapar, pois os cavaleiros prendem o inimigo em uma pressão forte o suficiente para imobilizá-lo completamente. E em seguida, os cabelos começam a se encher de cosmo-energia, que queima e destrói o corpo e a armadura do inimigo por completo. Essa técnica foi capaz de destruir as armaduras de Cisne e Dragão, além, é claro, de ajudar na derrota de Camus e Shura no filme. E o jovem Mei também tem uma habilidade bastante parecida, chamada de Fios da Morte Ousante. Com simples movimentos que passam despercebidos pelo adversário, Mei espalha pela arena vários fios de oricalco de espessura de um fio de cabelo. Cada um deles é tão afiado quanto uma lâmina, percorridos pelo seu cosmo e controlados por leves torções de seu pulso. Na habilidade de Mei, os fios são parte de sua armadura, sendo fios de oricalco o material que as armaduras são feitas. Mei também possui outra habilidade além dos Fios da Morte. Essa técnica se chama Crianças Perdidas. Provavelmente seu nome é uma alusão aos 100 órfãos enviados por Mitsumasa Kido ao treinamento de cavaleiros. Com essa técnica, Mei corta Palas em 5 pedaços e lança essa técnica através de um soco com um feixe azul. Essa habilidade também é capaz de dividir o sistema nervoso do oponente em 5 partes, o desequilibrando totalmente, além de que pode manifestar danos físicos, assim como aconteceu em sua luta contra Palas. Saint Seiya Gigantomachia. Esse é o primeiro livro que conta uma saga paralela do anime mangá de Os Cavaleiros do Zodíaco. Foi escrito por Tatsuya Hamazaki e aprovado pelo criador de Saint Seiya, o Masami Kurumada, como sendo uma história oficial da série. E assim essa história foi publicada em forma de livro em diversos países pelo mundo, assim como Japão e Brasil, contando a luta dos Cavaleiros de Athena contra os Gigas, os gigantes aliados dos Titãs e liderados pelo deus Tifon, que comanda por meio do temor. Usando seu cosmo de Deus, ele consegue também aumentar o poder dos Gigas, dando trabalho para os Cavaleiros de Bronze ao enfrentá-los. Alguns cavaleiros novos também aparecem na história, incluindo Mei, o jovem que deve selar esse mal. A história é dividida em 2 volumes, sendo a história de Mei e a história de Sangue, sendo 5 capítulos em cada volume. No Brasil, esses livros foram lançados pela editora Conrad em 2004 e 2005, e a história se passa logo após a batalha contra Poseidon e um pouco antes da Guerra Santa contra Hades. Além de Seiya, Shun, Shiryu, Yoga e Ikki, são apresentados para a gente novos Cavaleiros de Athena, como por exemplo, Mei de Cabeleira de Berenice. Mei, assim como Seiya e os demais Cavaleiros de Bronze, é um dos vários órfãos enviados por Mitsumasa Kido para diversos lugares do mundo para se tornar um Cavaleiro de Athena. E após completar o seu treinamento, sob a tutela do Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer na Sicília, Mei descobre que seu mestre havia morrido na Batalha das 12 Casas, e que todos os órfãos enviados junto com ele são na verdade filhos de Mitsumasa Kido, com diferentes mulheres. E nesse meio tempo, se inicia a Gigantomachia, e Mei finalmente recebe de forma milagrosa a armadura de Cabeleira de Berenice,
Lembrando, galera, que essa armadura seria a mesma utilizada por Berengue de Coma Berenices, um dos cavaleiros que lutaram a serviço do deus Abel. Temos também Nicol de Altar, e ele exercia o cargo de grande mestre do santuário substituto na ausência do legítimo mestre, assim como acontece em The Lost Canvas, após a morte do grande mestre Sage, onde o cavaleiro de Altar, que é seu irmão Hakurei, acaba comandando o exército de Atena momentaneamente. Mas continuando, Nicol administrava o santuário de Atena, auxiliando a deus em suas decisões e comandando os cavaleiros. Quando a gigantomaquia finalmente se inicia, Nicol aparece para lutar e revela a verdadeira função de Mei na guerra contra Tifon. Temos também a aparição de uma amazona chamada Yulid, ou Yuri de Sextante. Ela é a auxiliar oficial de Nicol de Altar e responsável por registrar nos livros históricos os acontecimentos que envolvem o santuário de Atena. Sendo uma amante da astrologia, Yuri costumava comentar sobre as constelações com Mei de Coma Berenices, que acabou se apaixonando pela Amazona. Porém, nessa história, ela é sequestrada pelos Gigas, em um ataque ao santuário. E agora que já falamos dos novos cavaleiros de Atena, vamos falar sobre os vilões, os Gigas, começando por Agrius, a força brutal. Agrius é um gigante de 2,5 metros, rude e ríspido. Ele enfrenta Ceia de Pégaso na história, e após a luta ele retorna para doar o seu sangue para a ressurreição de Tifon. A pedra preciosa de sua vestimenta Adamas é o Lápis Lazuli. O próximo é Thoas, o relâmpago célebre. Thoas é entre os Gigas o que tem a aparência mais humana. Ele luta pelo prazer de lutar e costuma conversar com seu adversário durante o confronto, sendo uma forma de estudar os movimentos dele. Consegue levar vantagem sobre Shun de Andrômeda, além de enfrentar também Yoga de Cisne. A pedra preciosa de sua Adamas é a Malaquita. Palas, o Parvo, o mais monstruoso dos Gigas. Palas é corcunda e possui garras afiadas. Foi o último sobrevivente entre os irmãos de Tifon, na Grécia. Acabou lutando contra Mei e Yúrid. A pedra preciosa de sua Adamas é a Ônix. Encélado, o brado de combate. Encélado é o sumo sacerdote dos Gigas. Foi ele quem organizou o ataque dos gigantes e era ele quem seria o responsável por canalizar a alma de Tifon em um receptáculo. Basicamente, uma tarefa parecida com a que Pandora exerce no exército de Hades. Encélado chegou a enfrentar praticamente todos os cavaleiros de Atena de uma só vez, mas foi contra Yoga com quem ensaiou um verdadeiro combate, após interromper a luta para celebrar o ritual de ressurreição de Tifon. Encélado utiliza uma máscara sombria e carrega sempre um cajado consigo. Sua Adamas lembra as vestimentas de um grande mestre e tem como pedra preciosa o topázio. Ortus, o cão bicéfalo do mal. Ortus é um dos Gigas que surge após a ressurreição de Tifon, filho do deus dos Gigas. Seu torso e abdômen são de proporções colossais. Ortus utiliza uma coleira de espinhos e a sua Adamas parece ser feita de rocha maciça, com formato incomum, lembrando um cão mastife. A pedra preciosa de sua Adamas é a Safira Estrela. Quimera, a fera pluriforme. Quimera é um dos Gigas que surge após a ressurreição de Tifon. Filho do deus dos Gigas, possui asas formadas por membranas esticadas sobre os ossos, como as dos morcegos. A espada em sua mão é uma serpente venenosa, e o escudo na outra mão é uma cabra. No rosto, uma máscara que imita a cara de um leão. Tudo isso faz com que Quimera pareça um fantasma de uma cavalaria medieval. A pedra preciosa de sua Adamas é o Rubi Estrela. Ladon, o dragão de 100 cabeças. Ladon é um dos Gigas que surge após a ressurreição de Tifon, filho do deus dos Gigas. A sua Adamas se parece com nebulosas de estrelas multicores, que emite um brilho de opala de cor das trevas. A pedra preciosa da sua Adamas é a opala. Tifon, o deus dos Gigas. Tifon é o último gigante nascido do enlace da Terra com o mundo dos mortos. Possui olhos flamejantes e línguas negras. Acabou se apoderando do corpo de Mei, que seria o seu receptáculo, o transformando praticamente em sua marionete. Após a intervenção dos cavaleiros, abandona o corpo de Mei e toma posse do corpo de Encélado, criando uma figura monstruosa, formada pelo fogo, vento e trovões. Após incorporar o corpo dos outros Gigas no ritual chamado Ressurreição de Tifon, ele acaba adotando a personalidade de todos eles, quando finalmente toma posse do seu corpo verdadeiro, gerado por Equidna. As pedras preciosas de sua Adamas são a cornalina e a ônix.
e a batalha contra os Gigas não recebe o nome de Guerra Santa por se tratar de uma luta movida por necessidades primitivas por parte dos Gigas, como prevalecer como espécie e impor dominância. Uma curiosidade interessante é que nessa história os Gigas são divididos praticamente em duas castas. Os irmãos de Tífon, que seriam Agrius, Toas, Palas e Encélado, e os filhos de Tífon, que são Ortus, Quimera e Ladon, enquanto Equidna seria a esposa de Tifon. Os confrontos se dão na ilha da Sicília, na Itália, cuja região tem ligação com Tífon. Segundo o mito, Zeus teria tirado o monte Etna, soterrando Tífon. Desde então, as erupções seriam um monstro debatendo-se furioso. Então galera, vocês querem saber mais sobre a história da Gigantomáquia? Querem que eu conte mais detalhes sobre os Gigas, como por exemplo seus poderes e suas histórias? Comentem para eu saber, e quem sabe a gente não faz um super vídeo aqui no canal contando todos os 10 capítulos dessa grande história, a Gigantomáquia. No mais pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo